Amém. Boa noite mais uma vez aos irmãos. Deus abençoe a cada vida que aqui está e aqueles que não puderam vir também. Posteriores verão, assim como nós, pelo YouTube, essa mensagem que será trazida essa noite. Amém? Bom, irmãos, nós vamos continuar no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ler o capítulo 6, a partir do verso... Deixa eu ver aqui qual que é o verso que nós vamos continuar e nós paramos. É Atos 5, a partir do verso 17. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 17. Eu vou estar lendo alguns versículos para nós meditarmos e seguirmos aquela linha que a gente vem vindo, né, de estudo desse livro. Amém? No verso 17 em diante, a Bíblia nos diz assim: levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Mandaram prender os apóstolos e os lançaram na prisão pública. De noite, porém, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse: Ide e apresentai-vos no templo, e contai ao povo a mensagem completa desta nova vida. Ouvindo isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todos os líderes religiosos dos filhos de Israel, e enviaram guardas à prisão para que de lá os trouxessem. Tendo, porém, ido à prisão, os guardas não os acharam. Voltando, anunciaram: achamos realmente a prisão trancada, com toda a segurança e os guardas que estavam de fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém encontramos dentro. Então o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que teria acontecido. Então chegou alguém e disse: Vede, os homens que colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Ouvindo isto, foram o capitão com os guardas e os trouxeram, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazido, apresentaram-nos ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos demos ordem expressa de que não ensinasse mais nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis nos culpar pelo sangue deste homem. Responderam Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que é de nós a Deus que os homens? O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ouvindo eles isto, enfureceram-se e queriam matá-los. Amém? Oi. Sai dessa vida. Irmãos, nós paramos na última live que nós fizemos, no versículo 16, né, do capítulo 5 do Atos dos Apóstolos, aonde ele nos dizia que também das cidades circunvizinhas corriam muita gente a Jerusalém, levando seus enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Esse último versículo diz que todas as pessoas que ouviram a mensagem dos apóstolos e que tinham conhecimento da quantidade de milagre que por eles era feito, traziam seus parentes, as pessoas que tinham problemas, as pessoas que tinham doença, as pessoas que eram endemoniadas para Jerusalém, e todos que traziam e eram colocados aos pés dos apóstolos recebiam a sua devida cura. E nós vemos aqui nessa leitura que fizemos hoje que isso levantou uma inveja muito grande
no coração e da mente dos líderes religiosos de Israel. Ou seja, o povo que devia, aqueles líderes que deviam estar preocupados exatamente com a cura, com a libertação e com o bem-estar das pessoas, estavam agora preocupados porque Deus estava fazendo milagre. Estavam revoltados e com inveja porque os milagres não estavam saindo da mão deles, e sim da mão dos apóstolos. E aí a Bíblia diz que, mais uma vez, aquele povo que estava ali fazendo a vontade de Deus passa por um perrengue, porque os líderes religiosos mandam que peguem eles e prendam. Prender as pessoas que estão fazendo o bem em nome de Deus. E não eram os romanos que estavam mandando prender o povo. Eram os religiosos, eram os líderes de Israel. Eram os irmãos daqueles apóstolos, irmãos de sangue, irmãos de família, e irmãos também doutrinariamente falando, porque serviam ao mesmo Deus, que estavam mandando prender aquele povo porque estavam fazendo o bem em nome de Jesus. Vejam, irmãos, como é absurda a ideia que nós temos da religião comparada ao Evangelho. Veja que quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos e fazemos assim um apanhado, um estudo sobre ele, cada vez mais nós vamos sendo enriquecidos por uma mensagem que nos diz que Jesus, que Deus, nunca tiveram e nunca terão para si religião nenhuma. Deus e Cristo e o Espírito Santo jamais se limitarão a nenhum tipo de religião. Jamais Deus permitirá em momento algum, de forma alguma, que qualquer manifestação religiosa impeça a obra dele de atuar da forma como ele atua, que é livre. Mas aqui, aquelas pessoas que deveriam fazer a vontade de Deus, estavam agora mandando prender os homens que estavam fazendo a vontade de Deus. E aí mandaram prender, trancaram a prisão, colocaram guardas na frente da prisão. Mas a Bíblia nos diz aqui, irmãos, que à noite Deus mandou um anjo para tirar os apóstolos daquela prisão. E o anjo não abriu aquelas portas. E os guardas que estavam ali também não viram quando aqueles homens foram tirados dali, porque eles foram tirados dali milagrosamente. Deus fez um milagre para tirar os apóstolos, e quando o anjo tirou os apóstolos dali, falou para eles o quê? De manhãzinha, quando eles foram soltos, vão para o templo e preguem a mensagem da nova vida. Ou seja, tem algo novo acontecendo. Não era mais aquela mensagem antiga que era para ser pregada, era uma mensagem nova. O anjo diz isso para eles: vão para o templo e preguem a mensagem da nova vida em Cristo, nova vida ensinada e dirigida pelo Espírito Santo, uma nova doutrina, um novo conceito, um novo andamento. Não ia existir mais fixidez. A igreja não é lugarizada, ela agora está solta no mundo. Mas primeiramente, como foi dito lá nos primeiros estudos, ela precisava fazer ali um grande avivamento em Israel para depois se expandir para o mundo. E nós vemos que eles foram presos, depois foram soltos milagrosamente, foram para o templo, e quando os sacerdotes souberam disso, foram lá para o templo, chamaram eles no Sinédrio e falaram assim: olha, nós não já proibimos vocês de falar nesse nome? Veja, irmão, que todo o tempo, quando você vai ler a Bíblia, principalmente no livro de Atos, o tempo todo, ou o próprio Lucas quando está escrevendo, ou Pedro quando fala sobre a doutrina de Cristo, ele fala sempre no nome. O poder está sempre no nome. E foi isso que eles disseram: nós proibimos vocês de pregar nesse nome, de modo que tudo que era feito no nome de Jesus, era feito por causa do nome de Jesus, e os milagres aconteciam através do nome de Jesus, porque o poder está no nome. Era isso que eles não queriam que pregasse, era o nome de Jesus. E eles falaram: e vocês, em vez de nos obedecerem, porque nós somos líderes religiosos, encheram a cidade, encheram Jerusalém dessa doutrina de vocês. E aí Pedro, mais uma vez, junto com os apóstolos,
diz para eles: olha, é melhor a gente obedecer a Deus do que obedecer a homens. E aí, irmãos, a gente vê que hoje em dia, quando a gente vai olhar, né, para a igreja que está ao nosso redor e fazer uma análise do que é obedecer a Deus e o que é obedecer a homens, nós vemos que a ordem está invertida, né? E onde é que nós vemos que a ordem está invertida? Porque em cada lugar que você chega, né, a obediência é de uma diferente da outra. Nunca estão de acordo naquilo que falam, nunca estão de acordo naquilo que pregam e nunca estão de acordo naquilo que vivem. Estão sempre divididos, sempre um dizendo uma coisa do contrário do outro. Um está ensinando uma coisa, o outro entra em debate porque pensa de uma forma diferente. E é claro que nós temos liberdade de pensar da forma que nós quisermos pensar. Mas a Bíblia, irmãos, ela continua sendo uma só. Daqui a pouco o papai pega, tá bom? As escrituras sagradas continuam sendo a mesma. O ensinamento espiritual continua sendo o mesmo. Deus não mudou. Jesus não mudou. O Espírito Santo não mudou. O Espírito Santo, o vento que tangia aquela igreja no primeiro século, é o mesmo vento que tange a igreja agora. Então, o mesmo impulsionamento que os apóstolos tiveram para ir pregar para aquele povo a mensagem de Cristo da forma como ela foi difundida, é a mesma mensagem que nós temos que pregar hoje em dia. E qual é a mensagem original de Cristo? Qual que é o grande objetivo de se anunciar Jesus naquele tempo e hoje em dia? A mensagem continua sendo a mesma. Jesus Cristo morreu por todos, para que todos tenham a salvação. Era essa mensagem que o anjo disse: olha, vai lá e prega a mensagem da nova vida. Que nova vida é essa? É uma nova vida em Cristo. Uma nova vida que não tem barreiras, uma nova vida que não tem muros, uma nova vida que não tem impedimento, que o homem não pode colocar obstáculo a outro homem que quer servir a Deus, que a mulher que quer servir a Deus não pode ter obstáculo porque ela quer servir a Deus, nem não pode ser colocado nenhum tipo de impedimento. As pessoas são livres para servirem a Deus, mas aqui os religiosos estavam prendendo as pessoas que serviam a Deus. Os irmãos estão entendendo isso? Eles estavam operando milagre e estavam sendo presos por causa disso. Hoje em dia, essas algemas, essas cadeias, não são mais físicas, mas elas são mentais. As pessoas que querem servir a Deus continuam sendo presas mentalmente e espiritualmente falando. Porque quando chegam em qualquer lugar que se diz lugar de pregar a palavra de Deus, são algemadas pelas doutrinas que ensinam nesse lugar. São aprisionadas pelas amarras e pelos costumes que são vãs e que se colocam um atrás do outro nesse lugar. E as pessoas ficam privadas de se virem com liberdade a Deus. Uma das primeiras coisas que você é ensinado quando chega hoje em dia numa igreja que se diz cristã, que é da cristandade, mas não é de Cristo, é que você tem que deixar o mundo. É que você tem que deixar suas amizades, é que você tem que deixar até familiares que não se parecerem com você. Você tem que se afastar do mundo. E a Bíblia diz exatamente o contrário. Que você tem que ser sal da terra. E sal da terra não pode se afastar da terra. Tem que estar diluído nela. Tem que estar misturado nela. Senão não é sal da terra, é sal do saleiro. E a maioria hoje em dia tem sido sal do saleiro e não sal da terra. Então nós precisamos entender, irmãos, que o livro de Atos dos Apóstolos traz para as nossas vidas, para a vida daqueles que querem de fato servir a Cristo, a realidade das coisas como elas são. Hoje em dia se vive muito de fantasias. É uma vida religiosa cheia de fantasias. As pessoas vão procurar a Deus para arrumar um amor. As pessoas vão procurar a Deus para conseguirem dinheiro. As pessoas vão procurar a Deus para conseguir uma casa, um carro.
As pessoas vão procurar a Deus para saírem de uma monotonia em que vivem, que talvez um passeio final de semana, uma academia, um clube já resolvesse, mas vão procurar a Deus para isso. E continuam vivendo a mesma vida ou se enterram ainda mais numa vida religiosa, frequentando constantemente um templo que só ensina a doutrina de homens, e vão procurar a Deus para isso. E na verdade, quando você está procurando Deus fora de você, você nunca vai encontrá-lo. Porque Deus ele não está fora de você, longe, distante em algum lugar que você não possa alcançar. Deus está dentro de você. Se você quer de fato procurar a Deus, não olha para fora não, olha para dentro, porque Ele está dentro de você. E Ele está dentro de você com o Espírito Santo dele, te guiando, te dirigindo, soprando sobre a tua vida. Você tem que ser movido pelo Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, os apóstolos foram soltos, voltaram para o templo, começaram a pregar de novo a mensagem, porque eles não arredavam o pé, eles não voltavam atrás, eram homens corajosos, eram mulheres corajosas, iam para frente pregando o evangelho. E aí a Bíblia diz que eles ficaram com tanto ódio dos apóstolos que o desejo deles agora não era nem mais prender, era matar. Os líderes religiosos queriam matar os apóstolos de Cristo porque eles estavam fazendo a obra de Deus. É difícil de entender isso, né? Homens que dizem ser de Deus querendo matar outros homens que de fato estão fazendo a obra de Deus. E aí um homem muito inteligente, que foi inclusive professor do apóstolo Paulo, com quem Paulo praticamente se criou e teve todos os seus ensinamentos religiosos, chamado Gamaliel, estava no meio daquela reunião, porque eles fizeram uma reunião no Sinédrio procurando uma forma de como matar os apóstolos, acabar de uma vez por todas com aquela facção que eles chamavam. E aí Gamaliel fala assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é a primeira vez que se levantam grupos em Israel dizendo estarem fazendo o trabalho de Deus. Se levantou um fulano de tal aí, arrecadou alguns homens com ele, mas aí morreu e todos os homens se separaram e isso aí acabou. Levantou também um tal de Judas, reuniu também os 400 homens, mas depois também foi morto e o grupo foi disperso. Eu vou dar um conselho para vocês. Deixem esses homens em paz. Larguem mão desses homens, porque se o que eles estão fazendo é obra de homem, assim como aconteceu com os que já passaram, eles também vão ser dispersos e isso passará. Porém, se o que eles estão fazendo é obra de Deus, vocês jamais conseguirão interromper o trabalho de Deus. Então parem com essa ideia fixa de sair matando todo mundo que vocês veem pela frente que não concorda com vocês, porque vocês podem chegar uma hora de se achar lutando contra Deus. Porque se a obra que esses homens estão fazendo é de Deus, vocês não vão estar lutando contra eles. Vocês vão estar lutando contra Deus. Então, irmãos, a gente precisa ter consciência de que se a gente está fazendo a vontade de Deus e tem alguém lutando contra, tem alguém forçando a barra do contrário, não é contra a gente que está lutando, é contra Deus. O que nós temos que fazer é orar e pedir a Deus misericórdia para que essas pessoas entendam que a vontade de Deus está nas escrituras sagradas e não em regras humanas. Veja que conselho maravilhoso deu Gamaliel para aqueles homens. Deixem, porque se for de homem vai acabar. Agora, se não for, ninguém vai conseguir acabar nunca, irmão. Faz 2000 anos que Gamaliel falou isso, e faz 2000 anos que a igreja milita na terra e ninguém conseguiu acabar com ela, e não vai conseguir acabar nunca. Não é a religião, nem seja ela romana, ou seja ela da onde for, que vai acabar com a igreja de Jesus na terra. Nada acaba com a igreja de Jesus na terra. A igreja de Jesus continua marchando e continua marchando cada vez mais forte, indo cada vez mais longe e com uma multidão cada vez maior de pessoas. Igreja essa da qual você e eu fazemos parte, ninguém nos tira dela. Ninguém nos separará do amor de Cristo. De modo que
essa confiança, essa certeza que você tem no teu coração de que Deus é por você, Ele é mesmo. Continua tendo essa confiança. Continua acreditando assim, porque Jesus está contigo, o Espírito Santo está em você e Ele é que sopra na tua vida, é Ele que te move. Ah, irmão, mas eu não vou ali em tal igreja, eu não faço tal coisa, e aí eu sou criticada por fulano de tal, alguém diz isso de mim porque eu não pratico tal costume. Irmão, não se preocupa com isso, a opinião de Deus é que importa na tua vida. É a opinião do Senhor Jesus, do Espírito Santo é que importa na tua vida. E a opinião dele ao teu respeito é que você foi salvo, é que você foi salva pelo sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. E daqui por diante o que nós estamos fazendo nessa terra é crescendo espiritualmente e ajudando outras pessoas que estão próximas de nós a crescerem juntos e caminharmos no mesmo caminho. Você não vai ganhar ninguém para Cristo, porque Cristo já ganhou todos. O que nós vamos fazer é nos manter firme, porque fomos ganhos, e levar conosco todos quanto a gente puder para essa firmeza também que foi ganhada na cruz. Então não é para fazer esforço, como é dito que tem que ser feito, que o céu é ganhado à força. Isso era a filosofia do Antigo Testamento. E ele foi ganhado à força mesmo no Antigo Testamento, porque para sofrer como Cristo sofreu, foi ganhado à força, mas ele já ganhou o céu para nós. O que nós temos que fazer agora é nos manter firme no Senhor, independente do que digam e do que façam, nós estamos firmes nele e vamos permanecer assim. Vejam que, desde lá do capítulo 2, né, irmão Jaime? Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, que tem gente perseguindo os crentes. Não é interessante isso, irmão? Sempre tem uma pedra de tropeço no meio, sempre tem uma barreira. Quando os crentes receberam o Espírito Santo lá em Pentecoste, um monte de gente veio para ali e começou a glorificar a Deus, porque eles estavam falando numa língua que eles não conheciam, né? Tinha um monte de gente de diversas nações e Deus deu aos apóstolos o poder de falar em línguas que eles não conheciam para agrupar aquele povo ali num só lugar. Mas mesmo assim teve um grupinho que começou a falar mal. Não, eles estão bêbados. Sempre tem a pedra de tropeço. Lá no capítulo 4, quando Pedro e João levantaram aquele coxo que estava mais de 40 anos aleijado na porta do templo e curaram aquele homem, de novo os sacerdotes mandaram prender a Pedro e João porque curaram o homem. Aqui no capítulo 5 a gente leu que eles resolveram dar de bom grado e de coração, dirigidos pelo Espírito Santo, tudo que tinham para dividir entre os crentes. Aí se levanta um casal aqui que está indo contra a obra, fazendo a coisa diferente, que é Ananias e Safira. Agora aqui mais à frente, de novo, eles são presos. Então, sempre vai existir, irmãos, alguém que está lutando contra a igreja. Sempre vai existir alguém que está tentando fazer com que você volte atrás na tua decisão de servir a Cristo e se manter firme nele. Sempre vai existir uma ocasião, um momento de tristeza, de agonia, uma perca, seja ela financeira, material, física, espiritual, mental, seja ela uma depressão, seja ela uma ansiedade, seja o que for. Sempre vai haver um motivo, ou um momento, ou um alguém, ou um lugar, ou uma situação, tentando provocar em você a desistência do caminho. Mas o que nós temos que fazer é que, independente de qualquer coisa que aconteça, independente de qualquer pessoa que se meta entre nós e Cristo, o que nós temos que colocar em nossa mente é que nós podemos desistir de tudo nessa vida, menos de Jesus. Nós não podemos desistir da caminhada, porque Ele está conosco, Ele nos fortalece, Ele segura a nossa mão, Ele nos coloca no caminho certo. Mesmo quando nós nos desviamos, Ele vai lá através do Espírito Santo e nos traz de volta para a vereda correta e nós continuamos caminhando com Ele. Então nós podemos dizer, irmãos, que nós, que somos cristãos, é que não temos nada a perder. Nós não temos nada a perder, irmão Jaime. Nós só temos a ganhar. Nós só temos a ganhar. Cada dia que nós passamos aqui nessa terra vivos na presença do Senhor,
Nós não temos nada a perder, nós só temos a ganhar, nós estamos ganhando cada vez mais. E o apóstolo Paulo diz, lá para os Colossenses, ele vai dizer que agora já, não é futuramente não, é agora já, nós já herdamos com Cristo todas as bênçãos celestiais. Nós estamos assentados com ele num trono de glória. A igreja já é vitoriosa, irmão. Independente do que aconteça conosco, nós já somos vitoriosos. E como eu disse no passado, em pregações que você pode assistir lá no YouTube, se nós morrermos hoje, se o Senhor der um sopro hoje e nos levar, nós estaremos na glória com Ele. Então será muito melhor, como disse Paulo, partir e estar com o Senhor. Estamos aqui ainda porque Ele ainda tem obra conosco aqui na terra. Mas não tenha dúvida, viu, irmão Socorro? Não tenha dúvida de que partir e estar com o Senhor é inestimavelmente melhor do que estar aqui. Enquanto nós estivermos vida, vamos estar aqui com o Senhor. Mas partir será sempre o melhor caminho. E é essa consciência que nós temos que ter. Se nós perdermos alguma coisa, nós não perdemos nada, nós só ganhamos. Porque o tesouro eterno, espiritual, infalível, inefável e inesgotável já nos foi dado. Se chama Espírito Santo de Deus e nos guia por toda a nossa vida, por onde quer que nós fomos. Então aquele povo do passado, que era movido pelo vento, morreu e se foi, está na glória. E foi deixando sempre um povo atrás de outro, que também era movido pelo vento. E nós que estamos aqui hoje, temos que continuar essa mesma pegada, essa mesma caminhada, movidos pelo vento. E é assim que nós vamos continuar, porque o Senhor está conosco e Ele nos guarda e nos favorece a cada dia. Amém? Deus abençoe, irmãos, a todos, em nome de Jesus.